Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amado, que nós estaremos falando acerca de oração. O meu primeiro áudio que eu gravei, eu falei que Deus pode responder a oração de 3 maneiras distintas: ou com sim, ou com não, ou Deus simplesmente permanecer calado. Eu expliquei que quando Deus responde com sim, é porque Ele aprovou o pedido. O pedido foi aprovado porque Ele percebeu que esse pedido está de acordo com a palavra e que este pedido fará com que haja uma edificação na vida espiritual do teu servo. Quando Deus diz não, é porque alguma coisa na trajetória da vida ocorreu que Deus, no caso, não aceitou que isso ocorresse, então Deus responde com não. Eu expliquei que Moisés, por exemplo, um servo fiel de Deus, desobedeceu a voz de Deus ao ferir a rocha, e por isso Deus não permitiu que ele entrasse na terra de Canaã, inclusive Deus levando até o monte e mostrando a ele tudo que havia de belo na terra de Canaã. E ali no monte, Moisés morre e Deus esconde o corpo de Moisés. Hoje eu quero chamar a vossa atenção para uma mensagem onde mesmo as pessoas jejuando, muitas vezes orando, prostrado, Deus não responde esta oração. Eu quero pegar o livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 em diante, e vamos ler, e vamos tentar entender, onde está escrito assim: E Natã se despediu de Davi, e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou rigoroso jejum, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos e o oficial de Davi no palácio se colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão, mas ele não quis, e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentava: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Muito bem, amados, com base nesta leitura de hoje, no livro de 2 Samuel, eu quero trazer uma mensagem falando-vos que muitas vezes, mesmo jejuando, mesmo sacrificando a Deus, Deus responde com não para nós. Sabemos que Deus é amor, que Ele é justo e fiel e longânimo, que Ele é um Deus bondoso, que os atributos de Deus não anulam as decisões anunciadas na sua palavra. Dentro do livro de Jeremias encontramos no capítulo 1, verso 12, onde o próprio Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir, diz o Senhor.
Muito bem, nós sabemos que Davi cometeu um pecado, um adultério, e fez com que o marido da mulher com quem ele havia adulterado, o nome desta mulher era Betsebe, inclusive esta mulher foi depois mãe de Salomão. Davi, ao cometer o adultério, o profeta Natã vai e repreende ele, levando uma profecia de Deus, dizendo para ele que aquela criança, fruto de um adultério, não iria sobreviver. Mesmo assim, Davi entra em oração a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia, que punisse a ele, mas não o filho de Betsebe, que não houvesse a punição sobre esta criança, que desse vida a esta criança. A criança adoece, e por 7 dias Davi ora, busca a Deus, clama e suplica pela presença da misericórdia de Deus. Por 7 dias Davi jejua, coloca-se prostrado no solo, não aceita alimento, não aceita conselho, não aceita nada. Ele entra em oração e adoração a Deus, arrependido pelos pecados cometidos, pedindo que Deus desse vida para aquela criança. Mas a criança ficou doente. Natã, o profeta, entregou a profecia a Davi e retirou-se do palácio de Davi, vai para sua casa, e Deus, a Bíblia é bem clara, Deus feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então Davi buscou o Senhor em favor de seu filho. Ele jejuou, um jejum rigoroso, reconhecendo os seus pecados, e passou toda a noite prostrado no chão, buscando a Deus em oração. Quando você busca a resposta de Deus, saiba que Ele pode lhe dizer sim, mas pode também te levá-lo ao cume do monte e dizer-lhe não. Deus Ele não é obrigado a responder sempre com sim. Devemos conhecer que Ele é onisciente, que Ele é o Criador de todas as coisas. A resposta de Deus visa o bem-estar do seu servo. Embora, amados, à primeira vista, pareça que uma negativa seja destituído de amor divino. Saiba, entretanto, que até muitas vezes a reprimida do Senhor vem recheada do próprio amor, pois o amor é a força movedora do coração que move as ações de Deus para cada um de nós. Ele nos amou de tal maneira. A essência de Deus é amor. O próprio evangelista diz que, não encontrando uma palavra num vocabulário humano capaz de qualificar este tão grande amor, por isto João simplesmente descreve que Deus nos amou de tal maneira. A resposta de Deus pode vir de forma diferente daquele que estamos acostumados a buscar, amados. Muitas vezes Deus não responde com sim ou nem com não. Ele diz, espera ainda, não chegou a hora, porque muitas vezes você não está preparado para receber. Mas nesse caso, amado, Deus, Ele havia ordenado que o profeta Natã fosse até a presença de Davi e dissesse para Davi: Davi, você cometeu pecado, Davi. Você não matou, mas permitiu que Urias fosse morto no campo de batalha. Então o sangue de Urias está sobre sua vida. E esta criança gerada no ventre
Betsebe, esta criança não irá sobreviver. Eu, o Senhor, tirarei a vida desta criança. Mesmo Deus falando isso para Davi, ele resolve fazer um jejum de 7 dias, um jejum de clamor, de súplica a Deus, pedindo perdão a Deus, pedindo que Deus permitisse que aquela criança vivesse. Mas Deus respondeu com não. Passando-se 7 dias, a criança morreu. Mesmo Davi jejuando, mesmo Davi clamando e suplicando a Deus, humilhando-se, passando uma noite inteira de adoração na presença de Deus. Deus, ele não volta com sua palavra, amado. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, sim. Quando ele não responde, quando ele permanece calado, isso não significa que ele irá dizer não, e também não significa que ele irá dizer sim. Isso significa que provavelmente ele está esperando que você se conserte, que você coloque sua casa em ordem, para que ele possa te abençoar. Quando ele disse para Moisés: Moisés, você me desobedeceu, você não entrará na terra da promessa. Mesmo Moisés fazendo de tudo durante o percurso da jornada no deserto, mesmo Moisés sendo fiel a Deus em toda a sua vida, Deus não levou em consideração. Ele já havia liberado uma palavra sobre a vida de Moisés. Ele havia dito para Moisés: Moisés, você não entrará na terra da promessa. Mas quando ele chega, só faltava atravessar o rio Jordão. Deus diz para ele, Moisés ficou tão feliz, passaria o Jordão e se apossaria da terra prometida. Então Moisés ora a Deus e pede: Senhor, permita que eu entre para ver esta terra prometida. Deus diz para ele: basta, Moisés, basta, não me insista com isso mais. Olha, você vai até o monte, lá no monte eu te mostrarei tudo aquilo que você irá perder, mas lá na terra prometida você não entrará. Muitas vezes Deus nos leva ao monte, amado, para que nos mostre todas as oportunidades que perdemos na nossa vida. Muitas vezes Deus já diz não para nós, e nós muitas vezes insistimos, achando que somos merecedores. Por isso devemos, amado, enquanto a porta da graça está aberta, devemos nos consertar no período, para que Deus, no momento que nós passamos para a eternidade, Ele diz para nós: servo infiel, você não tem parte comigo. Então, amados, nós vemos aqui que Davi jejuou por 7 dias, mas Deus não respondeu, não transformou o pedido de Davi. Uma certa feita também, o próprio Samuel orou e buscou a Deus em favor do rei Saul. Ele amava Saul. E Deus disse para Samuel: Samuel, por que você ainda tem dó de Saul, tendo eu a rejeitado? Pare de orar por ele, pare de buscar, pare de entrar, pare de clamar por ele, porque eu já o rejeitei. Por que você ainda tem dó dele? Isso é muito sério, amado. Então devemos analisar, amados, se nossa oração, muitas vezes oramos a Deus e Deus não respondeu ainda, é porque alguma coisa está nos impedindo da resposta de Deus em nossa vida. Este, amado, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu não estarei gravando, amados. Amanhã eu estarei trabalhando. E como no meu trabalho não estou podendo utilizar o celular, eu não estarei enviando nenhuma mensagem. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.